Bom, gente, eu sou o professor Leandro, professor de Química. A gente já teve uma aula, né, no nono ano e agora a gente está acompanhando aqui, devido a esse problema da pandemia, a aula via plataforma EAD à distância, tá bom? Eu espero que estejam todos com o livro aberto. Hoje a nossa aula vai ser o capítulo 5, né? Na última aula a gente teve a aula do capítulo 4, foi aquele processo de separação de misturas. Hoje é o capítulo 5 na página 261. Tá bem? Aqui no início do capítulo, a gente consegue acompanhar algumas perguntas sobre o nosso assunto que vai ser petróleo e seus derivados, né? E também aqui no início tem um exemplo de uma tartaruga que está toda manchada de petróleo, né? Algum problema de vazamento, vazou petróleo e ela teve a sua condição natural afetada. Bom, então na página seguinte, acompanhando aqui, eu fiz um resumo, né, dos principais tópicos e espero que vocês vão acompanhando também pelo livro de vocês. Tá bem? Então, tópico 1, o que é o petróleo? Né? Eu anotei aqui brevemente um resumo do que é o petróleo. Uma mistura homogênea formada por hidrocarbonetos. Tá bem? O petróleo, gente, ele é uma mistura, né, formada por esses hidrocarbonetos. A gente vai ver mais na frente o que é o hidrocarboneto. Hidrocarboneto, pelo nome, a gente sabe. Hidrogênio, né, e carboneto, carbono. Então, é uma junção basicamente de átomos de hidrogênio e de carbono. Tá? O petróleo ele foi formado há muito tempo atrás, lá na época dos dinossauros, né? Acho que vocês já viram filmes assim. Então, tinha lá, né, os dinossauros. Então, quando o dinossauro ia morrendo, né, ia ocorrendo aquele processo de sedimentação. Então, os dinossauros, as plantas, os insetos, seres microscópicos. Então, ele ia ficando, ia morrendo e afundando e formando uma bacia sedimentar, né? De uma certa forma, uma sedimentação. Então, ocorre uma série de processos químicos e forma, assim, a origem do petróleo. Tá bem? Aqui uma breve linha do tempo com o histórico do petróleo no Brasil, né? Deixa eu só acompanhar aqui a leitura com vocês. Em 1937 foi instalada a primeira base de petróleo no Brasil, né, na refinaria de Rio Grandense, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Em 1939, o petróleo foi descoberto na Bahia. Em 29 de setembro de 1954, foi escolhido como o Dia Mundial do Petróleo, mas aqui no Brasil esse dia é comemorado em 13 de outubro. Então aqui só alguns fatos históricos, né, para vocês acompanharem a evolução. E agora nos dias atuais, aqui são os principais países produtores de petróleo: Estados Unidos, a Rússia e a Arábia, né? Esses países, junto com outros países que também produzem petróleo, formam a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Bom, então como ocorre a extração do petróleo? A pessoa está passando lá no navio, embaixo do navio, o primeiro fato científico, ele emite um sonar que vai ver se ocorre lá abaixo, né, do nível do mar, no subsolo, se encontra petróleo. Então, primeiro fato, descobrir a jazida, né? Quem faz esse estudo são os geólogos, são profissionais especialistas em estudar o solo e o subsolo. Bom, então é feito aí o estudo do solo e o petróleo é extraído e canalizado pelos oleodutos e gasodutos, né? Mas quem é que faz esse processo? Aqui eu fiz uma breve figura para a gente acompanhar como é que ocorre esse processo de extração do petróleo. Tá bem? Essa figura ela também está no livro de vocês na página 262. Aqui está bem simples, mas o sentido é o mesmo, tá? Então vocês já devem ter visto na televisão, jornal, em filmes, aquelas plataformas de petróleo, né? Então, o primeiro passo a gente viu que é o estudo científico. A pessoa passa com um navio, né? Ele tem um sonar e descobriu petróleo. Bom, então vamos lá fazer um estudo. Comprovou que tem petróleo, então eles enviam, né, esse navio petroleiro, né, essa base de petróleo, que dentro dela tem um equipamento, um grande aparato, tem pessoas trabalhando na extração do petróleo. Então, de uma certa forma, resumindo aqui bem simples como é que ocorre. Bom, a plataforma ela faz um furo, né, onde encontra-se o petróleo, e ela faz outro furo com um conjunto de bombas. O que essas bombas fazem? Elas empurram o petróleo
que sai, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma reserva de petróleo, né? Onde eu tenho o óleo e o gás, e esse óleo e o gás ele vai ser canalizado, né? Como se fosse um sistema de pressão. Eu empurro, né? Eu jogo aqui uma certa pressão e ele é formado, né? Por uma pressão, uma força física a subir aqui através desse perfuramento que vai até a nossa base de petróleo, tá bem? Então, aqui eu tenho a base de petróleo e aqui eu tenho mais um navio petroleiro que ele está recolhendo o petróleo da base. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Acompanhando mais aqui. Na página seguinte, na página 263, tem um exemplo. Bom, gente, então na página seguinte, na página 263, vocês vão ver uma figura, né, que tem uma série de camadas onde a gente chama de pré-sal, né? Então, observando aqui, eu tenho primeiro esse nível, né? Aqui está o nível do mar até o solo, né? O fundo do oceano. Essa distância aqui é aproximadamente 2.000 quilômetros. Então, abaixo eu tenho o início das reservas de óleo e gás, né? Que é o petróleo. Tá bem, gente? Normalmente a pessoa sempre encontra óleo e gás. É difícil você encontrar uma reserva de petróleo que tem só óleo ou então uma que tem só gás, né? Porque esses sedimentos lá no início, né, quando a gente falou da formação do petróleo, né, dos dinossauros que são sedimentados, é formada uma sedimentação, que é quando ocorre uma camada, né? Então, tudo isso ele sofre uma série de processos químicos, uma série de fermentação, então ele sempre forma um óleo e um gás, tá bem? Então, acompanhando aqui a nossa figura, mais uma vez. Essa distância aqui é aproximadamente 2.000 quilômetros. Aqui eu tenho o início das reservas de óleo e gás, né, que é o petróleo. Vocês vão acompanhar aqui como é que ocorre a extração. Então, bombeamento, bombeou o óleo e o gás, ele sobe através desse gasoduto, né, ou então o oleoduto. Bom, abaixo desse nível aqui, que é o começo da reserva de óleo e gás, eu tenho uma camada chamada pré-sal. Né, eu acho que todo mundo já lembra da questão do pré-sal, não sei se vocês tinham conhecimento na época, mas ele foi descoberto no ano de 2007, tá bem? No ano de 2007, ali na região do Rio de Janeiro, da Bacia de Santos, tá bem? Então, olha só essa informação, se formou há 100 milhões de anos, tá bem? Devido ao quê? Devido ao afastamento do continente africano e sul-americano, né? Eu acho que é do conhecimento de todo mundo, né? Acho que vocês já viram também na aula de geografia, na aula de biologia, que o nosso continente, a gente está aqui no Brasil, né? E o nosso continente é o continente sul-americano, tá bem? E há muito tempo atrás, né? Essa região do continente sul-americano, ele era de uma forma, era junta, né? Ele era bem próximo ao continente africano. Né, isso lá no início, gente, bem nos primórdios, tá bem? Então, todos esses continentes, eles formavam um único só, né? Eu acho que vocês já viram um continente, o primeiro continente que foi originado da Terra era a chamada Pangeia. Então, era como se fosse uma massa de terra bem grande, né? Um grande continente. Eu tinha o continente americano, africano, europeu, tinha a Ásia, tinha a América do Norte também, era só uma massa. Então, esses continentes iam se afastando. Então, o que aconteceu? O afastamento da América do Sul com a África, né, se você olhar lá no mapa, pega um livro de geografia, só para tirar uma curiosidade, você observa que essa parte do Brasil, né, essa parte que fica o Oceano Atlântico, ela é como se ela encaixasse certinho lá no continente africano. Tá bem? Então, com esse afastamento, né, o afastamento do continente, que a gente chama de deriva continental, tá bem? Depois vocês tiram as dúvidas aí com o professor de geografia, ele foi formando essa camada de pré-sal, né, essa grande sedimentação. Então, eu tinha, quando era junto, né, os continentes, eles tinha lagos, tinha rios, né, tinha a vegetação, tinha a fauna e a flora. Então, ocorreu lá grandes eventos, o continente se afastou e ocorreu a sedimentação. A sedimentação, já disse para vocês, repetindo mais uma vez, é o afastamento, né? Essa sedimentação, ela forma também as bacias sedimentares, né? Aqui
No exemplo, na cidade de Floriano, nós temos a bacia sedimentada do Rio Parnaíba, né? O Rio Parnaíba é um grande canal e ele foi formado através de um afundamento da superfície que era plana. Então, afundou essa superfície e ela vai causando, né, esse afundamento. Como, de uma certa forma, ele vai esmagando o que está em cima. Então, vai formando, vai afundando, vai afundando. E lá nos níveis menores, né, ele pode ter a origem, né, de petróleo e de gás, né? Aqui, eu acho que no ano de 2011, 2012, estava tendo até uma exploração de óleo e gás aqui na cidade de Floriano, mas não foi à frente essa exploração, porque era esse gás que foi descoberto aqui. Depois, se vocês quiserem, a título de curiosidade, ele era chamado de gás de xisto, né? Ele não era um gás, um petróleo parecido com esse que a gente encontra no mar, nos oceanos. Ele é um gás e um petróleo que ele precisa de um processo químico e mecânico mais agressivo. Então, ele pode danificar mais ainda o meio ambiente. Então, eu acredito que por diversos fatores, também por causa dessa questão ambiental, esse processo de exploração de óleo, né, e de óleo, de petróleo, de gás aqui na nossa cidade não foi à frente. Bom, então, continuando, a gente estava falando do afastamento. Então, ocorreu esse afastamento do Brasil, né, dos continentes americanos com a África. Tá? Formou essa grande bacia e a gente encontra, né, aqui no nosso exemplo, a camada do pré-sal, né, que fica ali exatamente, né, de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Então, esses estados têm, né, essa grande camada de pré-sal, que é uma camada rica em petróleo, né? Ela fica abaixo, né, da superfície normal, onde a gente encontra, né, o óleo e gás. Então, é chamada de camada de pré-sal. Abaixo da camada de pré-sal, eu tenho uma camada fixa de rocha e de areia. Tá bem, gente? Então, aqui, ó, do nível do mar até o nível comum da exploração de óleo e gás, eu tenho 2.000 quilômetros. E do nível do mar até a camada de pré-sal, eu tenho 6 a 7.000 quilômetros. Então, é bem profundo, né? Eu preciso de máquinas específicas, de processos específicos para poder ocorrer a exploração desse petróleo e desse gás, né? Então, olha só, para vocês verem, ele foi descoberto no ano de 2007, né? E só agora, já nessa época mais moderna, 2015, 2016, é que a gente vai vendo, né, que o resultado, né, desse processo científico que está gerando para o nosso país. Então, gera muito recurso, muito trabalho, gera uma economia, e é importante a exploração do petróleo e do gás, né? Mesmo a gente sabendo que tem uma série de processos ambientais envolvidos que eu vou falar mais à frente. Tá bem? Então, destilação fracionada. Como é que ocorre a destilação fracionada? Vocês já viram no capítulo anterior, já falei para vocês como é que ocorre esse processo de destilação. Então, continuando aqui, destilação fracionada. Vocês lembram lá do capítulo anterior, destilação fracionada é um processo de separação de misturas e substâncias, e na destilação fracionada eu faço um processo através do ponto de ebulição, né? Eu tenho como se fosse um recipiente, aqui no exemplo, eu tenho uma garrafa PET, né? E dentro dela tem vários gases, eu quero separar esses gases, então eu faço um processo de separação através de uma fonte de calor, né? Essa fonte de calor, então, ela vai separando os gases, então cada saída vai saindo um gás específico. E esse processo de destilação fracionada, ele também é utilizado na separação das misturas e substâncias encontradas no petróleo. Então, aqui dentro desse recipiente eu tenho o petróleo na sua forma bruta e eu vou separar para encontrar, né, para poder fazer a extração do gás, da gasolina, do óleo diesel. Então, aqui o nosso exemplo. Tem também no livro de vocês, espero que estejam todos acompanhando, tá bem? Então, aqui no nosso exemplo, é como se fosse um grande funil, né, uma grande estrutura. Então, na parte superior, eles adicionam uma fonte de calor. Então, o calor ele vai, ó, do sentido de cima para baixo, tá bem? Então, adicionou aqui o calor. Primeira substância a sair vai ser o gás, né? Porque ele tem um ponto de ebulição específico. Então, cada canal desse aqui vai saindo. Por exemplo, aqueceu esse toner, né, essa grande estrutura. Então, a 100 graus sai o gás, né, o gás de cozinha, o gás de LP. A 150 sai o nafta.
A 200 graus, óleo diesel. A 300 graus, óleo combustível. A 500 graus, eu tenho o óleo lubrificante. A 600 eu tenho o querosene. A 700 graus eu tenho a formação da gasolina. Então, aqui dentro eu tenho o petróleo na sua forma bruta e ele tem uma série de canais, né? Como se fosse um sistema de câmeras. Então, cada câmara dessa, eu vou aquecendo o petróleo bruto e ele vai formando a sua estrutura específica. Tudo bem? Aqui, no final, eu tenho o resíduo, tá? Então, bom, gente, então continuando agora, vamos falar do quarto tópico, né, que é produtos derivados do petróleo. Bom, o petróleo, ele é um elemento que a gente pode utilizar em diversos segmentos, né? Aqui no exemplo, primeiro elemento, né, eu posso fazer plástico, eu posso fazer tinta, eu posso fazer a make, né, que é os cosméticos, né, que vocês, mulheres, também utilizam muito. Então, quando você está lá passando a sua maquiagem, você está passando um produto derivado de petróleo, né? Você passa o seu batom, bota o cílio, aquele cíliozinho de plástico, né? Então, tudo isso daí é derivado de petróleo, tá? Então, aqui o próximo, né, é o GLP, que é o gás liquefeito, né? Que é o gás butano e gás propano. É o gás de cozinha, né? Também é um produto derivado do petróleo. Então, gás liquefeito, né, que é o gás de cozinha. Agora falando um pouquinho da gasolina. A gasolina é um combustível, né, que a gente encontra nos postos de combustível, utilizado em motores a combustão, tá bem? Então, se utiliza muito, é muito importante a gasolina para a nossa sociedade. Próximo elemento derivado do petróleo aqui, em exemplo, é o óleo diesel. O óleo diesel é utilizado também em carros, né, caminhões e também em grandes embarcações, né, grandes motores. Por quê? Porque ele tem uma viscosidade, ele tem um ponto de inflamação, de uma certa forma, ele é mais volátil do que a gasolina. Então, ele tem uma pressão maior. Então, grandes estruturas que precisam de um combustível mais forte, se utiliza normalmente o óleo diesel. Próximo é o querosene. Querosene também é muito utilizado no segmento de aviação, né? Grandes aviões, então se utiliza o combustível como querosene. O óleo lubrificante, derivado do petróleo. Não sei se vocês já viram, fulano vai trocar o óleo do carro, tem que trocar o óleo da moto, leva na oficina para trocar o óleo. Então, também, né, o óleo lubrificante é um derivado do petróleo. O óleo combustível é um tipo de óleo que ele é utilizado só para queima. Para que a gente queima? O que ocorre quando acontece a queima? Ele gera calor. Então, a função do óleo combustível, quando ocorre a sua queima, é formar o calor, né? E também, o último exemplo aqui, derivado do petróleo, é o asfalto. Tá? Então, o asfalto é o piche, o breu, quando você está fazendo uma viagem, que você observa, aquele pessoal que está fazendo recapeamento, está fazendo a estrutura do asfalto, fazendo a pavimentação, ali também é um derivado do petróleo. Tá bem, gente? Então, observe a quantidade de variações e de exemplo que o petróleo pode ser utilizado no nosso dia a dia, na nossa vida. Tudo bem? Bom, gente, falando aqui agora, de uma certa forma, os problemas, né? Não é só coisa boa, não é só benefício. Então, essa exploração de petróleo, ela também é muito questionada porque aconteceu, né, na história da humanidade uma série de acidentes, né, de problemas. Então, aqui alguns problemas. Primeiro, né, o derramamento, né, que é o vazamento de petróleo. Olha só aqui um exemplo. Em 1989, a Exxon Valdez, que é uma empresa exploradora de petróleo, ocorreu o derramamento do oceano de 40 milhões de litros de petróleo, né? Então aí você imagina o impacto ambiental que ocorreu, né, através desse derramamento. Então ocorre a diminuição da fauna, a diminuição da flora, a reprodução dos ambientes marinhos. Então tudo isso é afetado, né, através de um pequeno evento. Estava ocorrendo na exploração, lá no gasoduto, no oleoduto, então ocorreu, vazou, furou. A pessoa ainda não tem essa tecnologia de prever de uma forma instantânea. Então, passou um tempo, quando vai ver, está lá aquela mancha de óleo muito grande, né, no oceano, no mar. Então, eles vão buscar, de uma certa forma, reverter esse processo. Então, isso é um impacto muito grande. Tá bem? Ocorreu agora... no Brasil, não sei se vocês acompanham os noticiários, estava tendo derramamento de petróleo nas praias da região do Nordeste, né? Teve até aqui no Piauí, Fortaleza, ocorreu lá um grande vazamento de um navio que estava a milhões de quilômetros de distância, né, do Brasil, através das correntes marinhas. Esse navio que estava carregando petróleo, vazou o petróleo e conseguiu chegar aqui, né? Então a gente acompanha, né?
afetou muito, né, a estrutura da vida marinha, dos animais e também da economia, das pessoas que vendiam produtos na praia, fazia a sua atividade de uma certa forma informal, então acabou sendo afetado também por esse vazamento de petróleo que ocorreu aqui no nosso país. Bom, então a acidificação dos oceanos, através da queima dos combustíveis, né, os combustíveis fósseis, né, que é o petróleo, gasolina, óleo diesel, querosene, então ele forma o gás carbônico. Esse gás carbônico está, de certa forma, afetando a acidificação dos oceanos, né? O que é a acidificação? É quando você come uma laranja, um limão e está azedo, né? Então você coloca na boca, faz aquela careta, então ele está ácido. Por quê? Porque o pH dele é baixo. Então o que está acontecendo? Está ocorrendo a acidez, né? Está baixando o pH dos oceanos, né, através desse efeito, né, do gás carbônico, e isso está afetando a estrutura dos oceanos, porque o meio ambiente, a natureza, né, os oceanos, o meio aquático, ele tem uma condição perfeita para funcionar. Então, se ocorre alguma interferência, né, seja na acidez, está afetando a acidez, então vai afetando principalmente o que a gente chama do branqueamento dos corais, né, que é aquela estrutura que ficam os seres vivos, né? O coral é um ser vivo, então vai perdendo, né, a sua vida, e isso vai afetando muito também a natureza. Afeta primeiro a natureza, né, que é a primeira prejudicada, mas essa conta tem que ser paga também pela humanidade. Então, uma hora isso vai voltar para nós. Também um tópico muito importante, né, que é comentado sempre, que é o aquecimento global. O que é o aquecimento global? Né? O que a gente chama de efeito estufa, né? A queima dos combustíveis fósseis, né? do escape do carro, você vê aquela fumaça, está passando na rua, vê um caminhão que solta aquela fumaça preta muito grande, então aquilo dali afeta muito a nossa atmosfera. Né? Então, vai ocorrendo o aquecimento da atmosfera, né? Através da camada de ozônio, eu acho que todo mundo já ouviu falar disso. Então, isso vai fazendo o quê? Afetando principalmente os polos. Vai ocorrendo o derretimento das geleiras. Com o derretimento da geleira, né, todo o ambiente que precisava, né, daquela condição perfeita para sobreviver, um exemplo aqui é o urso polar, né, então ele vai perdendo o seu ambiente, então não tem mais, não consegue caçar, não consegue se alimentar, então vai ocorrendo a extinção da espécie. Então afeta os animais, né, e também afeta a humanidade, porque está derretendo uma grande geleira, né, nos polos, então o que acontece? Derreteu, vira água. Então, a água vai aumentando o nível dos mares. Então, esse também é um principal problema através do aquecimento global. Tudo bem, gente? Passar aqui para vocês, né? A gente chegou ao fim do nosso capítulo. Espero que todos tenham entendido, né? Pode fazer uma breve leitura, vai acompanhando. E para fazer a fixação do nosso conteúdo, eu queria passar aqui um exercício para vocês. Na página 267 e na página 268. Eu espero que todo mundo faça o seu exercício. Se surgir alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que a gente está resolvendo. E na próxima aula, eu quero o exercício pronto para a gente fazer a correção. Tudo bem, gente? Obrigado.